colocando minha vida em ordem, sofrimento. Eu vejo que essa época do ano, finalzinho do ano, já caminhando aí para a gente fechar o ano, é a época oportuna, é o momento certo para a gente parar, a gente avaliar a nossa vida e verificar tudo aquilo que a gente precisa organizar. No decorrer do ano a gente vai acumulando um punhado de problema, um punhado de peso, de inutilidade, e chega um momento que a gente tem que parar, avaliar tudo que a gente tem feito e organizar a nossa vida, arrumar a bagunça da nossa vida, para que nós possamos desfrutar de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor. Nós temos visto que a bagunça ela traz alguns prejuízos na nossa vida, alguns malefícios, como por exemplo, perdas, tristezas, ira, conflitos, doenças, improdutividade, aborrecimentos e tantas preocupações. Nós vimos também que todos nós precisamos colocar a nossa vida em ordem em pelo menos 2 blocos. O primeiro é o bloco da nossa vida interior, que envolve aí o nosso eu, os nossos sentimentos, as nossas emoções, medos e tudo aquilo que está interno nas nossas vidas. Nós precisamos também colocar em ordem o bloco da nossa vida exterior, envolve os nossos relacionamentos, os nossos estudos, profissão, carreira, família, entre tantas outras coisas. Deus deseja que você tenha uma vida organizada, Ele deseja que você organize a sua vida, e a coisa que eu acho melhor de tudo é que Ele está disposto a nos ajudar nesse grande desafio. Então, nós temos visto nessas últimas 3 semanas que a retirada da ansiedade, da precipitação e do estresse da nossa vida é indispensável para que nós comecemos a viver uma qualidade de vida melhor. Eu imagino você aqui nessa noite que a tua vida não tem sido tão fácil assim como talvez possa parecer. Eu imagino que você tem passado por lutas, por adversidades e por sofrimentos, mas nada vai melhorar na tua vida, nada vai mudar se você não tomar uma decisão de mudança na sua vida. Se você não tomar a decisão de fazer os ajustes que só dependem de você mesmo. Hoje nós daremos mais um passo na direção em arrumar a nossa vida, arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. E eu acredito que o conteúdo do Salmo 10, versículo 14, é um texto revelativo de Deus para nós aqui nessa noite. Então eu peço que você preste atenção, coloque o teu coração diante de Deus nessa palavra. Veja só o que o texto diz. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em suas mãos. Eu acho demais esse texto, demais como que a Bíblia ela deixa clara que Deus ele não é alheio ao nosso sofrimento. Deus ele não faz vistas grossas à nossa dor. Deus ele não é insensível a tudo aquilo que nós estamos enfrentando, mas Ele se envolve com a nossa dor. Ele enxerga o nosso sofrimento. Ele observa a nossa dor para tomá-lo em suas mãos. Ele se envolve. Mas então, diante disso, o que é o sofrimento? Como que nós podemos definir o sofrimento? Antes de responder essa pergunta, eu penso que é necessário destacar que Deus ele sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que Ele nos envia e que permite em nossas vidas. Por isso você não precisa se assustar com o sofrimento. Por isso você não precisa se assustar com a dor e com a situação que você tem vivido, porque tudo que Ele faz, tudo que Ele permite em nossas vidas é movido pelo amor, porque Ele é amor. Então agora respondendo à pergunta, o que é o sofrimento? Em primeiro lugar, o sofrimento é uma dor física. O sofrimento é uma dor física. A dor de uma enfermidade, a dor de uma doença. E a doença ela pode realmente causar uma bagunça terrível nas nossas vidas. E agora eu te pergunto, será que você tem enfrentado esse sofrimento na tua vida? Sofrimento de uma dor física, de uma enfermidade, de uma doença. Em segundo, o sofrimento é uma dor emocional, que pode ser gerada por um trauma, talvez foi gerada na tua vida por um abuso que você sofreu, por uma violência, talvez uma palavra negativa que marcou você. E é um fato, meus irmãos, as marcas emocionais, elas podem causar muita bagunça
na nossa vida como um todo. Em terceiro, o sofrimento pode ser uma dor moral. E essa dor moral, ela pode ser fruto de uma calúnia, talvez de uma ofensa que fizeram contra você, uma traição, um erro. E isso também causa grandes badernas na nossa vida. Enfim, o sofrimento, seja ele uma dor física, emocional ou moral, quando ele entra na nossa vida, ele invade, gerando sempre padecimento, amargura, desastres e tanto sofrimento. Mas, então, de onde o sofrimento vem? De onde é que vem o sofrimento em nossas vidas? Qual que é a origem das dores? De onde surgem os nossos principais sofrimentos? E a resposta que eu tenho para te dar aqui, ela é muito simplista e muito objetiva, de todos os lados. O sofrimento, ele surge de todos os lados em nossas vidas. E agora, diante disso, eu quero destacar as maiores situações de onde o sofrimento vem. Em primeiro lugar, o sofrimento, ele vem das nossas decepções. Decepções. Talvez você confiou em uma pessoa, você depositou todas as suas fichas nessa pessoa, talvez você se entregou a essa pessoa e agora você está aí sofrendo a dor da decepção. Essa pessoa pisou na bola com você. Será que você está decepcionado com o seu marido, com a sua esposa, talvez um namorado ou namorada, um amigo, um colega de trabalho, com alguém importante para você? E sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, eu entendo a sua dor, eu sei como é me decepcionar com pessoas que nós amamos. Eu já passei por situações como essa, sei como é difícil lidar com decepções. Em segundo lugar, o sofrimento, ele vem das doenças, das enfermidades, das dores físicas. Talvez nessa noite a tua vida ela está toda bagunçada, porque você tem aí algum familiar, alguma pessoa que você ama tanto, que está lutando contra alguma doença, e agora toda a sua família também está sofrendo por ver essa pessoa sofrendo, por ver essa pessoa morrendo aos poucos, e como isso é terrível, como isso bagunça com a nossa vida. E eu também entendo essa dor, entendo que é uma dor terrível. Eu já acompanhei um punhado de pessoas, tanto como psicólogo, quanto pastor, como pessoas enfrentando doenças dentro das suas próprias casas, sofrendo a bagunça que isso gerou. E eu pude viver isso também dentro da minha própria casa, quando por 5 anos eu vi minha mãe lutando contra o câncer, morrendo aos poucos, definhando aos poucos. A doença, de fato, ela gera bagunça na nossa vida. Em terceiro lugar, o sofrimento vem da morte. A morte também é uma fonte de sofrimento em nossas vidas. Talvez a sua vida está toda bagunçada, porque você ainda está aí com o teu coração enlutado, quebrado, ainda se recuperando pela morte de algum amigo, de algum parente, talvez do seu filho ou filha. Você está enfrentando aí um momento de vale da sombra da morte, um momento tão triste. Talvez essa morte ela já foi há alguns anos, mas a dor ela ainda é tão intensa, e a bagunça gerada ela é tão grande que você ainda não conseguiu colocar as coisas no seu devido lugar, não conseguiu ajustar os seus sentimentos, não conseguiu elaborar esse luto que você está enfrentando. Ou talvez o seu sofrimento é algo mais recente, a dor ainda está latente, a coisa está sangrando. E sabe, meus irmãos, eu também entendo dessa dor, eu também sei como isso dói demais, porque eu já passei por isso quando eu perdi minha mãe em 2001 de câncer. E eu sei como é isso, porque eu também perdi minha filha nesses últimos meses, agora em junho. Minha esposa estava grávida de 8 meses e a nossa filhinha nasceu morta. Eu sei como é terrível enfrentar o sofrimento e a bagunça que a morte gera em nossas vidas. Em quarto lugar, o sofrimento ele vem da ingratidão. Como é difícil lidar com a ingratidão.
Talvez a tua vida está toda bagunçada aí porque você está com o teu coração partido, com o seu coração quebrado, porque alguém que você tanto amou, alguém que você investiu da tua vida, do teu tempo, dos teus recursos, que você se doou, que você repartiu de você, que você confiou, talvez essa pessoa ela não reconheceu tudo aquilo que você fez por ela e agiu com ingratidão contra você. Eu também sei como isso dói, também sei como é triste ter que lidar com a ingratidão, porque eu já passei por isso muitas vezes como líder, como pastor, e de fato a ingratidão ela gera muito sofrimento em nossas vidas. E em quinto lugar, o sofrimento vem das perdas, Talvez a sua vida ela está toda bagunçada, meu irmão, está uma baderna, uma desordem, porque você perdeu uma coisa muito valiosa. Porque você perdeu algo caro, algo precioso, algo que você não tem mais como repor, não tem mais jeito. E agora você se sente arrependido, triste, com remorso, porque você não pode mais voltar atrás para consertar, não tem mais jeito. Você disse sim quando você deveria ter dito não, e agora você não pode voltar no passado para consertar as coisas. Você perdeu a sua palavra, você perdeu o seu caráter, você perdeu a sua dignidade, a sua virgindade, entregou a sua pureza de qualquer maneira, ou talvez você tenha perdido algo material, como um emprego, um investimento financeiro que você fez, bens materiais, enfim. Qual é a sua perda? E sabe, meus irmãos, eu também sei como é difícil lidar com perdas. Eu entendo essa dor, porque eu também já perdi na vida. Essas coisas que eu alistei, eu também já perdi, eu também já lutei com isso tudo. É verdade que algumas dores foram mais profundas, outras foram mais leves, algumas eu já esqueci, outras não, meu coração ainda sangra, ainda machuca, mas de uma coisa eu sei, e essa coisa é o que me motiva a prosseguir, é o que me enche de esperança. Não existe dor que Jesus não possa curar, meu irmão. Não existe nada que Jesus não possa curar, não existe nada que a presença de Jesus não restaure, não cure, não transforme. Então o ponto central aqui é que as decepções da vida, as doenças, as mortes, as ingratidões, as perdas, tudo isso são sofrimentos tão fortes que guerreiam em nossa vida e nos levam a duvidar da presença de Deus, nos levam a duvidar do cuidado e do poder de Deus. E assim essas coisas elas vão sugando a nossa energia, elas vão sugando o nosso ânimo, tirando a nossa paz e nos levando direto para a tirania da dúvida, para a tirania do medo, da depressão e do sofrimento. Será que você está sofrendo? Será que você tem enfrentado dores na tua vida? Quais são as bagunças que o sofrimento tem gerado aí em você? Hoje Jesus bate a porta do teu coração e Ele te chama, Ele quer entrar na tua história e Ele quer fazer novas todas as coisas. Deixe que a presença de Jesus entre em você e cure e transforme tudo aquilo que precisa ser tocado, mudado, restaurado. Por isso, eu quero responder nessa noite a mais uma pergunta. E a pergunta é essa: como arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento? Como é que nós arrumamos então toda essa bagunça que o sofrimento tem gerado em nossas vidas? Nós já vimos nessa série que a ansiedade, a precipitação e o estresse são muito comuns nas nossas vidas, mas como você já pôde perceber, isso só gera mais problemas, mais dor de cabeça. E é por isso que nós já decidimos nesse final de ano que essas coisas não farão mais parte das nossas vidas. Então eu convido você a ver a declaração que o profeta Jeremias fez quando ele estava enfrentando também um momento de muito sofrimento, de angústia e de intensa dor. Jeremias ele diz: ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Será que essa declaração de Jeremias tem sido a sua declaração noite após noite, manhã após manhã, o teu coração disparando, angústia, dor, sofrimento? Veja essa frase de novo: o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Talvez você está naquela angústia, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar calado.
Como nós percebemos, no sofrimento nós somos sempre invadidos pelo desejo de fazer alguma coisa, de tentar resolver do nosso jeito. Nós achamos que nós temos que tomar alguma atitude, pensamos que alguma coisa tem que ser dita, tem que ser feita. Mas nós já sabemos qual é o resultado de quando nós fazemos as coisas do nosso próprio jeito, na nossa própria força. Por isso, meu irmão, na hora da dor, a melhor coisa que você faz é permanecer em Jesus, é colocar a tua vida nele, permanecer nele, descansar, porque esse momento ele é muito convidativo para nós tomarmos decisões que podem bagunçar ainda mais a nossa vida. É por isso que, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Se nós aceitamos o Senhor Jesus, o seu domínio, o seu senhorio, nós também precisamos aceitar que nada na nossa vida acontece por acaso. Nada acontece por acaso, Ele não perde o controle, e nós sabemos que esse Deus que não perde o controle é o Deus que arquiteta e ordena cada uma das circunstâncias que nos envolve. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós confiamos nessa soberania de Deus, toda a preocupação, tudo aquilo que é superficial vai embora, se dissipa, e então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós precisamos nos lembrar a todo instante. Por isso você precisa se lembrar a todo instante que nada escapa da mente e das mãos de Deus, porque Ele é soberano, Ele não perde o controle de nada. Veja só como Jeremias deixa isso bem claro no capítulo 40, no versículo 10. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanha. Agora veja o versículo 11. Como pastor Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Oh, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, será que você não percebe a segurança que a soberania de Deus traz em nossas vidas? Ele não perde o controle de nada, Ele tem a sua vida na palma de suas mãos. Deus governa sobre tudo, Ele vê todas as coisas, inclusive seus filhos que sofrem, crianças e idosos, pobres e indefesos. Deus, Ele não é insensível, Deus não é cego, Deus não é impotente, Ele sabe todas as coisas e Ele está agindo com poder e sabedoria, mesmo que nós muitas vezes não entendamos. Você pode não estar percebendo, meu irmão, talvez você não está conseguindo enxergar, talvez os seus olhos ainda estão fechados, mas o nosso soberano Senhor, Ele está agora mesmo nesse instante, enquanto nós estamos aqui, cuidando de tudo que é nosso, ajuntando aquilo que o vento da tempestade e dos sofrimentos da nossa vida espalhou. Ele está carregando todo o peso da nossa alma sofrida que chora, e Ele está nos conduzindo por caminhos seguros e plenos de amor. E sabe de uma coisa, meus irmãos, Ele faz isso com todas as suas ovelhas na terra. Ele governa poderosamente, Ele vigia o seu povo, incluindo eu e incluindo você. Por isso veja o que o salmista registrou no Salmo 66, no versículo 7. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, por favor, confie na soberania de Deus sobre a tua vida. Você está bem guardado, você está bem protegido nessa soberania de Deus. Em segundo lugar, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, espere pela justiça divina. Espere pela justiça de Deus. Ele é justo e Ele não tem o culpado por inocente. Ele não permitirá que a nossa dor dure o tempo todo, a não ser, meus irmãos, a não ser que Ele tenha um propósito maior, um propósito bom e um propósito justo. Mas o nosso Deus, Ele sempre dosa a noite com o dia, Ele sempre dosa a tarde com a manhã, os vales com as montanhas, o choro com a alegria. Preste atenção nisso. O nosso Deus julga com justiça e governa com retidão. Não, Ele não fica neutro.
Ele não fica neutro, mas ele se posiciona. Ele não fica em cima do muro, ele julga, ele faz justiça, ele governa poderosamente, ele age com retidão. Por isso que nós podemos confiar nesse Deus. Veja só o texto de Salmo, capítulo 9, versículo 8, o que o salmista declara? Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Tão certo como o ar que nós respiramos aqui nessa noite, meus irmãos, Deus fará justiça em sua vida. Deus fará justiça por você. Por isso, de maneira nenhuma permita que a ira, de maneira nenhuma permita que a raiva, que a vingança ou qualquer sentimento de justiça própria ganhe espaço no seu coração, porque Deus sabe da sua dor, Ele vê o seu sofrimento e Ele fará justiça em sua vida, Ele fará justiça por você. E a Bíblia, ela deixa isso claro no Salmo 9, versículo 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos segurança nesse Deus. Ele não desampara aquele que sofre, mas Ele sempre nos leva a um local seguro, a um local protegido em meio às adversidades, em meio às tempestades da vida. Por isso, agarre-se à justiça de Deus. Levante-se todas as manhãs afirmando a justiça divina. Passe o dia pensando nessa justiça, e você pode ter certeza de uma coisa nessa noite, meu irmão: Deus, Ele jamais te abandona, Ele jamais te abandonou, Ele jamais te abandonará. A presença dEle é que vai com você. Veja só o que a Bíblia coloca. Eu estou afirmando aqui no Salmo 9, versículo 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Ele jamais abandona aqueles que o buscam com todo o seu coração. Creia que Deus já viu a sua causa, Ele já viu o sofrimento que você tem enfrentado muito antes de você. Receba essa promessa de Deus na tua vida. Deixe Deus falar ao seu coração: eu jamais abandono aqueles que me buscam. Deus jamais te abandona, Ele jamais vai te abandonar. Por isso não é a justiça humana que vai arrumar a bagunça que o sofrimento tem gerado na tua vida, meu irmão. Não é a justiça humana, mas sim a justiça divina. Por isso creia nessa verdade. Em terceiro lugar, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, creia nos milagres de Jesus. Creia na ação sobrenatural de Cristo na tua vida. O sofrimento muitas vezes ele gera determinadas bagunças que somente um milagre pode dar jeito. E nós já sabemos que para esse tipo de milagre só Jesus é que pode operar, só Jesus é que pode fazer, porque Jesus é Deus de milagres. A cada amanhecer Ele faz milagres em nossas vidas. Eu só posso falar nesse momento e você só pode me ouvir porque Jesus está operando um milagre. E para nós vermos milagre, nós precisamos querer. Para nós vermos o milagre, nós precisamos crer. Porque milagre exige fé, meus irmãos. Milagre exige fé. A Bíblia conta a história de uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Você conhece bem já essa história. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Então ela creu no que ela ouviu a respeito dele. Ela ouviu e também creu, mas ela fez mais. Ela foi até Jesus. Ela cria que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria completamente curada da sua hemorragia. E foi isso que ela fez. Chegando até Jesus, ela tocou nele e em um ato de fé. Veja só o que Jesus falou a esta mulher, que ouviu, que creu e que agiu em um ato de fé. O texto está em Marcos capítulo 5, versículo 34. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O milagre acontece quando nós ouvimos e cremos. O milagre acontece quando nós cremos e demonstramos isso em um ato de fé. Por isso preste atenção a isso, meu irmão. Milagre acontece quando a vontade de Deus encontra a vontade humana manifestada através da fé, em plena sintonia com a capacidade divina.
Aquela mulher, ela queria o milagre. E porque ela queria o milagre, ela cria na capacidade de Jesus de fazer esse milagre acontecer. E porque ela cria, então ela demonstrou que ela cria através de um ato de fé. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu desafio você. Revele a sua fé e Deus responderá com milagres que colocarão em ordem toda a bagunça que o sofrimento tem gerado na sua vida. Creia nas ações milagrosas de Jesus. E por fim, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, construa uma perspectiva eterna da vida. Construa uma perspectiva da eternidade. Olhe para aquilo que é eterno. A vida, ela não é só o que nós vemos, ela não é só aquilo que nós percebemos ou o que nós sentimos. Nós fomos criados para a eternidade, meu irmão. Nós fomos criados para a eternidade, mas existe nessa parte da nossa eternidade situações e realidades que elas só vão se findar no término deste mundo. São realidades que terão o seu desfecho com o fim dessa parte transitória da nossa vida. Aqui não é tudo. É importante que você lembre disso. Aqui não é tudo. Por isso tem uma perspectiva eterna da vida. O apóstolo João, ele que teve um vislumbre da eternidade, na revelação que Deus deu para ele, ele registrou em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, o seguinte, veja só, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Por isso, meu irmão, minha irmã, avalie a sua vida considerando a sua eternidade, porque eu creio, meu irmão, e isso é o que mais motiva o meu coração nessa noite, que chegará um dia que a trombeta vai tocar, e os céus vão se abrir, e Jesus surgirá em glória, reinando sobre as nuvens, e o nosso Senhor vai pôr um fim a toda morte, Ele vai pôr um fim a toda tristeza, a todo choro, a toda dor, a todo sofrimento. Tudo isso vai ser vencido definitivamente, e eu creio que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso, veja esse momento de sofrimento que você está vivendo na tua vida através de uma perspectiva da eternidade com Jesus, meu irmão. Faça isso. Paulo, ele compreendeu bem isso, tanto que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh meu Deus, oh meu irmão, o que a gente pode fazer mais diante de tudo isso? Ver somente o agora, ficar focado somente nas coisas do agora, nessa tristeza, nesse sofrimento que você está vivendo, só aumenta mais a tristeza, só aumenta mais o sofrimento. Sabe por quê? Porque o imediatismo é o maior inimigo da nossa fé. Mas olha só, meu irmão, se você crê que aquilo que Deus tem reservado para a tua vida é grande, grandes coisas vão acontecer na tua vida agora. E Ele tem reservado grandes coisas para a tua vida, mas você precisa ver além do sofrimento, você precisa ver além da bagunça que a sua dor tem gerado na tua vida, ver além de tudo aquilo que tem tentado cegar você, para desfrutar e para ver a vida abundante que Jesus tem para você agora. Por isso, se lembre, meu irmão. Saia dessa noite se lembrando que você foi criado para a eternidade. Olha só o que Salomão sabiamente escreveu em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Que verdade incrível. Nós não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus fez, isso é uma grande verdade. Mas sabe uma outra verdade, meu irmão? Deus, Ele não espera mesmo que você compreenda.
Ele não pede que você entenda todas as coisas. Ele não espera que você compreenda o quadro completo. A única coisa que Deus pede de você é que você tenha fé para ver além dessa vida. É que você tenha fé para ver além das circunstâncias, além dos sofrimentos. Então creia que com Jesus o melhor sempre está por vir. Creia que com Jesus você nunca perde. É vitória atrás de vitória. E tome posse nesse momento do que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu peço que você levante sua voz agora e vamos ler juntos num brado de vitória esse texto. Olha só: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Creia, meu irmão, creia. Deus é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que a tua mente possa imaginar. Creia que Ele está fazendo algo que vai além da nossa compreensão, que extrapola os limites dessa nossa mente que é limitada, que é frágil, que é pequena. Creia que Deus está colocando em ordem a bagunça que o sofrimento tem gerado ou que já gerou na tua vida, e escolha nessa noite, em nome de Jesus, entregar totalmente o teu coração, a tua vida, os teus problemas e todo o teu sofrimento nos pés de Jesus, porque não existe nada que a presença dele não possa curar. Por isso, para colocar a tua vida em ordem em relação a todo o sofrimento que você tem vivido, confie na soberania de Deus. Escolha confiar nesse Deus que é soberano e nunca perde o controle. Escolha esperar pela justiça de Deus. Ele é justo e ao seu tempo Ele fará todas as coisas. Escolha crer nos milagres de Jesus e definitivamente decida ter uma perspectiva eterna da vida. Não está limitado só aqui, meu irmão. Há uma eternidade de prazeres eternos ao lado de Jesus nos aguardando. Mas começa já, eu creio. Feche os seus olhos e vamos orar. Oh Jesus, a minha oração, Pai, é que o Senhor abra mais uma vez os nossos olhos, ó Deus, e que essa palavra não passe desapercebida em nossa mente, no nosso coração. Leva-nos além, Jesus. Leva-nos além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Cumpra o teu propósito em nossas vidas. Leva-nos, ó Deus, a superar todos os problemas, toda a bagunça que o sofrimento tem gerado em nossa vida, dependendo do Senhor, vivendo dia após dia na tua presença, porque a tua presença dá jeito em tudo, cura todas as coisas. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.